Bom dia! Estou atrasadinha, mas cheguei. Eu sou Esperança Macarena, falando de espiritualidade aqui no Instagram, de segunda a sexta, 9 horas, hoje 9h10. Bom dia, Thaís, bom dia, Sol. Vai ser bom que eu vou pegar todo mundo. Ah, o Márcio já até me mandou mensagem. Márcio, cadê você? Gente, cheguei. Tive uma manhã enrolada por conta de que não sei onde enfiei a chave do carro. Aí, achei que tava numa bolsa, não tava. Achei que tava no outro lugar, não tava. Peguei a chave reserva e falei assim, ok, vou com a chave reserva. Aí desço na garagem, a minha chave reserva não entrava. Aí meu porteiro veio me ajudar. Ele falou assim, Dona Esperança, é melhor a gente não fazer não, porque vai acabar quebrando. Aí tive que chamar um Uber. E aí eu fui malhar de Uber. Isso tudo me atrasou. Aí agora eu volto para casa e achei a chave de carro aonde? No bolso da bermuda que eu estou usando. É uma maravilha. Bom dia, Kiko. Tudo bem? Mas cheguei. Importante é que eu cheguei. Importante é que hoje é sexta-feira, que tá um dia lindo. E o assunto de hoje é muito bonito, porque a gente vai falar sobre a misericórdia, né? É uma palestra que eu ouvi do padre Fábio de Mello, e ele começa falando que, além da misericórdia que Deus tem por nós, a primeira pessoa mais misericordiosa que nós temos nas nossas vidas são nossas mães, né? Que nos criam até que a gente tenha autonomia de caminhar sozinho, né? Então, como é uma coisa importante da gente ter esse amor de mãe, né? E como é triste quando as pessoas não têm o amor de mãe, ou porque foram criadas em orfanato, ou por N motivos, né? E se você não tem a sorte de ter essa figura materna, esse amor materno de alguma forma na sua vida, como isso é difícil, porque basicamente é com a nossa mãe que a gente aprende a amar, né? Bom dia, aqui que eu já falei, né? Bom dia, Gabi, bom dia, Cris, bom dia, Si. E aí, ele fala uma frase que eu achei muito bonito, que o que seria misericórdia, né? Meu coração experimenta a sua miséria. Que também a gente poderia dizer que é muito parecido com a compaixão, que é a gente sente a paixão do outro, né? E essa semana toda a gente teve conversando de accountability, a gente teve falando do exemplo da Dinamarca e dos países nórdicos, da preocupação com o outro, né? E aí eu assisti essa palestra do padre Fábio de Mello, falando da misericórdia. Ah, é muito bom, né, Thaís, quando a gente tem essa sorte de ser criado por uma mãe assim tão maravilhosa, porque acho que a vida ali já 50% dos nossos problemas são resolvidos, né? E se Deus tem misericórdia com a gente, Ele quer que a gente tenha misericórdia uns com os outros. E aí tem uma passagem no Evangelho, na Bíblia, né? Que é um momento até que parece que o Mestre Jesus está com raiva, né? Que ele fica falando, né? Que vocês que me negaram, vocês que não me cuidaram quando eu estava doente, vocês que não me deram comida, ele vai reclamando de tudo, né? E que tá falando de um jeito assim bem fora do padrão do que o Mestre Jesus falava, né? Mas ele tá assim bem furioso, né? E aí os apóstolos e as pessoas falam assim, mas mestre, quando foi que a gente fez isso? Quando foi que a gente não cuidou de você? Quando foi que a gente não deu água? Quando é que a gente não deu comida? Quando foi que a gente fez isso com você, né? Aí o Mestre Jesus fala assim, cada vez que vocês não cuidaram de um pequenino que precisava da ajuda de vocês. Então, é aquele momento em que Jesus chama os apóstolos e as pessoas que andavam com ele para que tenham misericórdia por aqueles que sofrem, né? Então, e o padre Fábio de Mello fala nessa palestra, bom dia, Moniquita, que se a gente já começa a nossa vida com a grande misericórdia de ter uma mãe que nos cuida, Cris também tem uma mãe linda, graças a Deus, Mônica teve uma mãe também muito forte, né? Então, como que a gente não pode ter essa misericórdia ou essa compaixão por qualquer um dos pequeninos que sofrem, né? Que seria essa a nossa maior missão aqui na Terra, que era estender
o amor que a gente recebeu, tanto de Deus quanto dos nossos pais, para aqueles que estão perto da gente e que sofrem. Então, muito a ver com o conceito que a gente tem falado essa semana do accountability, né? Não só sou eu responsável por mim mesma, como eu me compadeço pelo outro, o bem-estar do outro me diz respeito e eu preciso cuidar do bem-estar do outro também. E aí, ele fala uma coisa tão bonita nesse vídeo, que depois eu vou mandar para vocês, que ele fala que a gente precisa viver a nossa fé em 2 dimensões. E isso é muito bacana. E ele dá como exemplo a cruz, né? Porque a cruz é o quê? É um pau assim e o outro pau assim, né? Então, nessa dimensão aqui do vertical, quando a gente vive a nossa fé, é o que nos conecta com Deus. É quando a gente reza, quando a gente medita, quando a gente pede, quando a gente agradece. É a nossa fé na nossa conexão com Deus. Mas quando a gente... Isso seria esse eixo vertical. E esse eixo horizontal da cruz seria quando a gente tem um olhar para a humanidade. Porque uma fé que seja somente no sentido vertical, né? Então, eu vou me exilar lá nas montanhas do Tibete e vou ficar em meditação. Isso agrada ao Senhor? É bom, mas o que mais agrada ao Senhor é quando eu exerço a minha fé no sentido horizontal, que eu olho para a humanidade e eu sirvo aos meus irmãos. Então, que a gente teria que ter esse cuidado, né, de não apenas se ligar a Deus, mas a gente também se ligar aos meus irmãos, né? E entendendo irmãos como a humanidade como um todo, né? E ele fala que quando a gente está falando de misericórdia, a primeira pessoa que a gente tem que ter misericórdia é com a gente mesmo, com a nossa reconciliação. E ele também fala de saúde mental, que eu adorei, que é um tema que eu me interesso muito, né? Quando ele fala que a gente vai errar ao longo do dia milhares de vezes, né? Eu, por exemplo, sumi com a chave do carro hoje de manhã. Então, eu podia ficar hoje bravejando e dizer, não vou conseguir malhar, tá tudo errado, tô atrasada, não sei o quê, ou resolver entrar no Uber e malhar mesmo atrasada, né? Então, a gente vai errar ao longo do dia. Quando der meio-dia, a gente já errou assim umas 500 vezes, né? Só que a gente precisa se perdoar desses nossos erros e tentar o máximo possível viver reconciliados com a gente, porque assim, e se perdoar, porque se eu não tenho misericórdia comigo, e cada vez que eu erro, eu me chicoteio, eu me puno, eu digo, você é uma desorganizada, é que não sabe onde é que enfiou a chave do carro, e você já vai entrando ali na ladeira, desce a ladeira do mau humor, né? Você acaba ficando uma pessoa muito chata, muito ranzinza, e como é que você vai ter misericórdia pelo teu irmão se você não tem nem misericórdia com você mesma? Então, essa coisa da gente se entender como imperfeito, sim, que ao longo do dia nós vamos vacilar muito, vamos fazer uma porção de coisa errada e vamos nos perdoar e vamos tentar errar cada vez menos, lógico, né? E vamos estar reconciliados com a gente, porque quando a gente está reconciliado com a gente, isso ajuda a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, e isso faz com que a gente tenha uma paz e uma tranquilidade que a gente não só vai conseguir se conectar melhor com Deus, que é o sentido vertical da cruz, como também se conectar com os nossos irmãos. Quer dizer, assim como quando as pessoas erram com a gente fica muito chateado e a gente tem que relevar e tem que perdoar e tem que entender o que aquela situação significa, como é que eu posso resolver aquilo, com a gente mesmo tem que ser o começo de tudo, né? Para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa viver reconciliado com a gente e com isso a gente vai ter a nossa saúde mental e espiritual, né? E aí, ele fala pra gente sempre, o padre Fábio de Mello fala pra gente sempre falar a frase que é: eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade, né?
E é o caminho da nossa evolução. Cris está conclamando a todo mundo divulgar o Pílulas. Ótimo, Cris, isso mesmo. Chama os amigos para participarem, deem o endereço do YouTube para a Pílula chegar a mais pessoas e assim eu fazer meu dever de casa, que é servir ao Mestre Jesus, falando aqui 15 minutinhos todo dia, um pouquinho, para que a gente comece o nosso dia numa vibe legal, né? Ligados com a espiritualidade, ligados com a nossa essência, trabalhando na nossa evolução. Mas, então, o papo de hoje era esse, né? Quer dizer, se a gente tem um Deus, um Pai misericordioso, que tanto sabe da nossa incompetência, né? Que o ser humano é aquele que, quando nasce, precisa de uma atenção máxima de pai, de mãe, de todo mundo que puder ajudar, porque o bebezinho, até que ele tenha autonomia, demora aí uns bons anos. Aliás, tem gente com 30 anos até hoje que não tem autonomia, mas esse é um outro assunto. A gente pode fazer um dia um pílulas de filhos com 30 anos que não saíram de casa, porque esse também é um assunto que bomba, né? Mas, até que a gente tenha autonomia, Deus nos dá pais ou parentes ou amigos ou estrutura para que a gente possa caminhar e fazer o nosso desenvolvimento. Então, depois a gente começa a exercer a nossa autonomia, começamos a nossa evolução, errando todo dia e tendo o trabalho de nos reconciliar com a gente mesmo, de nos perdoarmos, para que a gente também não fique uma pessoa chata e crítica e consiga ter mais tolerância com o erro dos outros e que a gente exerça a nossa fé no sentido de vertical, né, e horizontal, na cruz do Mestre Jesus. Eu me conecto com Deus, mas eu também me conecto com meu irmão e ajo, porque é isso que Deus quer da gente, que a gente acolha os pequeninos. Então era essa a minha mensagem de hoje. Fernanda, você chegou no finalzinho, depois você assiste a reprise. E aí, gente, queria desejar para vocês um excelente fim de semana, né? Com amor entre nós, entre a família, entre os amigos, né? Com auto perdão, que a gente, quando analise a nossa história, dos nossos erros e tal, seja com o conceito de feedback, tá? Eu fiz isso, eu fiz aquilo errado, beleza, eu já sei que esse caminho não é bom para mim, né? A gente usa isso como feedback sem ficar se chicoteando e vivendo no momento presente, porque é no momento presente que a gente vai conseguir vacilar e se auto-perdoar, cuidar da nossa saúde mental, para que aí a gente possa exercer a nossa misericórdia, tanto por nós, quanto pelos pequeninos que o Mestre Jesus falava, que são todos aqueles que precisam da gente. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês. Já achei a chave do carro, já tenho carro de novo. Bom fim de semana. Vamos nos perdoar. Se quiser, faz uma lista aí de todos os vacilos que você fez e coloca assim: eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, porque é da vida, é do jogo. A gente erra, a gente se acerta, a gente ajusta e segue em frente, beleza? Beijo enorme, Fernanda, beijo Sol, beijo Thaís, beijo Si, Márcio que entrou, Cris, Fátima Cavalcante, Kiko, Moniquinha, Gabi Costa Silva, e acho que eu já falei de todo mundo, Thaís, né? Já falei de todo mundo, beleza? Nos vemos segunda-feira, um excelente fim de semana em família, com amigos, com sol. Quem tá na chuva faz um programa bem legal em casa, joga carta. Ei, Macarena! E um beijo enorme, gente. Nos vemos segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau!